Olá! Eu estou gravando esse vídeo para você que ainda tem dúvida sobre qual é o conteúdo do meu curso Criação e Edição de Imagens para Iniciantes. Bem, esse curso está publicado na Udemy. Eu escolhi essa plataforma porque é uma plataforma muito fácil e ideal para quem está começando a levar os seus cursos para o mundo online. Se você tiver dúvidas sobre isso, nós podemos conversar, mas esse é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Eu quero agora mostrar qual é o conteúdo do meu curso. Então, tem a introdução, né? Como todo curso, a gente se apresenta, fala como a gente é, pede para o aluno falar, enfim. Quem é professor sabe que isso é conhecido como dinâmica de quebra-gelo, né? Depois, logo já no módulo 1, onde eu introduzo falando sobre os fundamentos das imagens, eu explico quais são os tipos de imagens que existem, como você pode diferenciá-las, qual é a vantagem de cada uma e onde você vai usá-la. Sugiro também algumas atividades práticas e ofereço algumas sugestões de bancos de imagens gratuitas para que você possa usar sem se preocupar com a questão de direito autoral. Também mostro uma ferramenta web para você utilizar ícones, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito iconizada, então a gente usa muito ícones para nos expressarmos. E às vezes um ícone fala muito mais do que uma frase longa, ele traduz muito bem. Então eu mostro aí uma ferramenta bem fácil de utilizar, onde você vai personalizar esses ícones. Depois, logo no módulo 3, eu vou falando sobre os redimensionamentos da imagem, como que você deve utilizar, o tamanho ideal das imagens para as redes sociais. Não sei se você já observou, você está lá no Instagram ou no Facebook e você está vendo um post e a imagem está cortada, você precisa ampliar, dar o zoom para poder ver a informação, ou então ver a informação faltando. Por quê? Porque a pessoa que publicou essa imagem não soube colocar a imagem no tamanho correto para aquela rede social. Então, essa aula eu falo aí o tamanho ideal para cada rede. Depois, no módulo 4, eu explico o que é resolução. Então, tem uma parte aqui teórica, dando a diferença entre alguns termos relacionados à resolução de imagens, mas são aulas bem curtas, tá vendo? De 1 minuto e 51, 1 minuto e 3, onde eu mostro como que você pode descobrir tudo isso nos seus dispositivos. Depois eu mostro como que é a resolução ideal para você exibir uma imagem na tela, em qualquer tela, seja um projetor, um computador ou um celular, ou a resolução ideal que você precisa escolher para imprimir as suas imagens de qualidade. Você sabia que é preciso configurar para que a sua imagem seja impressa com mais qualidade? Então, eu falo sobre tudo isso lá nessa aula. Depois eu entro no módulo 5, falando sobre os formatos. Eu dou umas dicas aqui de ferramentas, como que você pode comprimir as suas imagens, o que é compressão, né? Como que você vai comprimir? Comprimir nada mais é do que você diminuir o tamanho dessa imagem para você poder enviar essa imagem melhor. Enfim, e dou umas dicas também de como você pode fazer isso melhor para não perder a qualidade. Depois eu escolhi alguns formatos para fazer módulos específicos sobre eles, onde eu vou falando as características de cada um, como que você converte um texto em JPEG e vice-versa, como que você converte muitas imagens, e também nesse módulo falo sobre o TIFF, que poucas pessoas conhecem, mas ele tem muitas vantagens em relação ao formato JPEG e como que você pode driblar aí essas desvantagens dele. Depois, nesse módulo, eu falo só sobre formato PNG, que é o melhor formato para você escolher para salvar suas imagens, já deixando a dica aí. Onde que você pode encontrar essas imagens transparentes, como que você vai remover esse fundo para você fazer montagens. Então, você quer montar aí uma imagem qualquer e não sabe como remover fundo. Então, essa aula é para você, que eu te ensino como faz. Muita gente ainda usa o bom e velho PowerPoint, porque tem muita gente utilizando ferramentas online, aplicativos, mas
Dependendo da região onde você mora, a qualidade da internet ainda não é boa e tem muita gente que precisa fazer muitos slides e muitas montagens no PowerPoint. Então eu mostro aqui nessa aula como que você pode fazer isso, se é esse o seu caso, né, gente? Depois eu finalizo esse módulo sugerindo um exercício aqui, prático, para você exercitar o que você aprendeu durante as aulas. E aí eu falo que esse é o módulo divertido, é um dos módulos que eu mais gostei de fazer, porque eu venho explicando como você pode fazer GIFs. Se você não sabe, GIF animado são aquelas imagens que se movimentam e que fazem muito sucesso na internet. Então eu mostro, primeiro, sempre me preocupo em explicar o que é, porque às vezes muitas pessoas utilizam sem entender o conceito, né? Então eu explico o que é, por que é importante. Então eu sempre tenho essa preocupação durante todas as aulas do curso. Depois tem várias aulas aqui explicando como que você pode criar os GIFs ou sugerindo diversas possibilidades. Inclusive, se você não quiser utilizar essas ferramentas, também tem um aplicativo que você pode baixar e criar esses GIFs, pode criar textos animados, assinaturas animadas, vinhetas para seus vídeos, para ir dar aquela animada nas suas redes sociais. E também eu termino o módulo falando sobre alguns cuidados que você deve ter na utilização de GIFs, porque tem gente que abusa, né? Faz aquele post cheio de GIF, então tem que tomar cuidado. E se você não quiser criar, às vezes não tem paciência, não tem tempo, eu mostro onde você pode encontrar esses GIFs aí prontos. Depois, esse módulo aqui é de suma importância, principalmente para quem se preocupa muito em produzir conteúdo visual para as redes sociais. Então aqui eu falo muito sobre a importância das cores, venho falando sobre como que você converte alguns modelos de cores aí, explico cada um deles. Também, para quem mexe muito com fotos, sabe que a cor é fundamental. Então eu tenho uma aula aqui só explicando sobre o balanço de branco nas fotos, como que você pode configurar esse balanço de branco, que é de suma importância para você regular a cor de uma foto antes de tirá-la. Então eu tenho uma aula especialmente falando sobre isso. A cor tem diversas propriedades, que é matiz, saturação e brilho. Eu explico numa aula pequena, tá vendo, gente? Então assim, não se preocupa que eu não faço aulas muito longas, eu me pitei. E você, se matricular no curso, depois até pode me dizer se eu consegui ou não, né? De utilizar uma linguagem bem objetiva para explicar esses conceitos, tá? Então eu dou a explicação, muitas dicas de como que você vai utilizar cada uma dessas ferramentas. E no último não, gente, ainda tem mais coisas pela frente. No módulo seguinte, mostro como que você pode criar esquemas de cores harmônicos para suas produções visuais, como que você pode utilizar as ferramentas digitais online e gratuitas para você compor essas cores aí para os seus conteúdos visuais. E finalizo falando sobre contraste, que é um item bem interessante para você chamar a atenção, e também tem um exercício aqui para você criar sua paleta de cores, porque não basta só entender, é preciso praticar, né? Que é meu lema, inclusive. Depois, no penúltimo módulo, venho falando só sobre edição de fotos, utilizando um aplicativo que muita gente fala que é o Photoshop profissional, que é o Pixel. Então aqui, aulas bem curtas, onde eu explico como que você vai utilizar essas ferramentas, você editar suas fotos com qualidade. Então tem como que você vai deixar suas fotos mais nítidas, desfocadas, coloridas, preto em branco, como você vai escrever, pôr moldura. Enfim, eu tentei fazer e passar por todas as ferramentas que o Pixel oferece. O último módulo, que é a cereja de bolo do curso, que eu deixei para o final, que se chama Criação de Artes Digitais, com uma ferramenta web que você pode utilizar, criando aí diversas artes para suas redes, ou até mesmo você pode até ganhar um dinheirinho aí e criar convites, panfletos, cartões, slides,
posts para redes sociais. Então tá vendo que eu dou bastante dicas de como utilizar essas ferramentas. Bem, é essa a proposta de meu curso. Eu espero que eu tenha clareado aí as pessoas que têm me procurado e perguntado e tendo dúvida. Observe que tem um desconto aí de 78% desse curso por R$ 21,99. Se você quiser se inscrever por esse preço, é só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando, gente, que esse preço vai durar a partir da data de hoje, que é 24 de março, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois, não adianta vir brigar comigo aqui, porque uma coisa também que esse preço promocional na Udemy oscila, tá bom? Bem, é isso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima!